Muito bem. Bom dia para todo mundo. A gente inicia mais esse nosso estudo, finalizando o nosso trabalho. Vou mandar escaneado para vocês, tá, Luvia? Fechando aqui o nosso trabalho do nosso livro Vinha de Luz. O nosso estudo de hoje será o texto de número, só um instantinho, de número 164, Acima de Nós. E é uma reflexão que Emmanuel traz para nós, fazendo uma viagem no tempo. E vocês sabem como eu adoro viajar no tempo, lembrar das coisas do passado, lembrar das transformações até aqui o nosso presente. E aí então ele seleciona um versículo da carta aos Coríntios, da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Essa passagem, ela se baseava naquela relação que os judeus tinham com Deus, diferentemente daquilo que os gregos e os romanos cultuavam dos seus deuses antropomórficos, né, cheios de paixões, cheios de caprichos. E aí mostrava que todo aquele conhecimento que eles possuíam não significaria nada se eles não se voltassem para Deus, para o Criador, para poder entender a sua própria essência, para poder entender a sua própria natureza humana, mas uma natureza de uma criatura também. Então, Emmanuel diz o seguinte para nós: dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem através do tempo pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sob o pedestal do dogma e do despotismo, caem pouco a pouco envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propõe a realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pé da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância, à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina o coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Eu gostei muito desse texto, porque ele me fez fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que nós estudamos nos livros de história, falando sobre, muito, muito profunda, Balk? Falando sobre tudo aquilo que o homem construiu, baseado nos seus conceitos imediatos, nos seus conceitos necessários para aquele momento, mas que com o passar do tempo, conforme a sociedade foi evoluindo, conforme o pensamento coletivo e o pensamento do próprio indivíduo foram evoluindo, essas ideias foram sendo transformadas em todas as áreas do conhecimento humano. Isso que é mais interessante. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguns desses campos, nós lembramos na medicina, quando um paciente aparecia com um transtorno mental, a lobotomia e o eletrochoque eram as técnicas mais avançadas do momento. E isso na época de Kardec já era assim.
A lobotomia, chamada de transorbital, ela era aquela, como se fosse um picador de gelo, que era cravada na órbita do olho do paciente para atingir um ponto do cérebro, porque lesando aquele ponto ele pararia de ter os transtornos mentais. Essa era uma das teorias. Ou então o próprio eletrochoque. Colocava o indivíduo numa cama e ele tomava choques de voltagem significativas para fazer com que aqueles transtornos fossem minimizando. Então essa é da parte da medicina, por exemplo, né? Quando a gente fala da parte da ciência propriamente dita, de um modo geral, a gente lembra que a própria ideia do homem de que a Terra era plana, ou de que a Terra era o centro do universo, também é uma teoria ultrapassada. Mas hoje a gente começa a olhar para essas situações e a gente pensa, né, como é que os homens poderiam ser tão bárbaros nas suas condutas, ou como poderiam ser tão infantis na sua forma de analisar a realidade que viviam. Se hoje nós comentamos essas teorias como sendo ultrapassadas, como sendo completamente fora da realidade, para quem vivia naquele momento, aquilo era fundamental. Aquilo era importante, aquilo era o que eles tinham de mais concreto para aquilo que eles viviam. Quando a gente fala de filosofia, por exemplo, contemporâneo a Kardec, Auguste Comte, falava sobre o positivismo, dizendo que só tinha sentido aquilo que poderia ser comprovado. E tudo aquilo que não tinha comprovação era simplesmente uma crença pessoal. E essa crença, então, não tinha nenhum tipo de fundamento. Quando nós voltamos, mais ainda no tempo, as próprias teorias religiosas, para quem se lembra um pouco de Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, lá no primeiro capítulo, ele faz uma viagem sobre as várias escolas religiosas daquela época, falando desde das religiões politeístas, como é o caso da grega e romana, e também outras do Oriente Médio. Falava sobre a forma como os deuses se manifestavam para os homens, as ideias que eram reveladas apenas aos iniciados e não àqueles que desejavam simplesmente entrar em sintonia com esses deuses. E aí então do politeísmo surgiu o monoteísmo. Desse monoteísmo começamos então a nos perguntar de que forma que o homem se relaciona com esses deuses, de que forma, qual a linguagem que ele deve utilizar, quais são as suas práticas. Quando a gente lembra das religiões que faziam sacrifícios humanos, em especial as religiões pré-colombianas aqui na América, né, quando faziam sacrifícios de arrancar um coração de um indivíduo e levá-lo em direção ao céu para poder homenagear os seus deuses, as jovens virgens que eram lançadas em boca de vulcões para poder acalmar a ira dos deuses. Então a gente começa a pensar nisso hoje e acha realmente um absurdo. Mas se nós pudéssemos vivenciar esse contexto como nós vivenciamos hoje, porque nós achamos um absurdo naquela época, e quando a gente chega no presente, nós tivemos, por exemplo, o comunismo, que foi uma teoria econômica e social, que acabou sucumbindo exatamente por uma falta de um propósito positivo de transformação para a humanidade, e isso porque a forma como ela foi aplicada foi equivocada. O capitalismo hoje, que se mostra como uma teoria econômica que é questionável, porque é aquela ideia do homem devorando o seu próprio semelhante em busca da satisfação das suas ambições e tudo mais. Quando nós falamos das teorias filosóficas do ateísmo, por exemplo, dizendo que o homem nada mais do que matéria, e quando a matéria simplesmente se dissolve, o homem se dissolve junto com ela. Dentro das teorias religiosas, quando nós pensamos que os dogmas do céu e do inferno são uma realidade nos tempos atuais, podemos imaginar daqui a um tempo, quando a gente olhar para trás e perceber que o homem modificou seu modo de pensar, vendo, por exemplo, que a reencarnação é um princípio fundamental do desenvolvimento do espírito, e essa ideia da ressurreição, que foi trazida há mais de 2000 anos, né, ou por volta de 2000 anos, continua sendo aceita até hoje. A ideia dos anjos e dos demônios. Então nós começamos hoje a analisar um pouco mais sobre todas essas ideias que vêm sendo lançadas
de geração a geração, para poder fazer com que o homem amplie o seu conhecimento, mas é um conhecimento ainda muito limitado. Limitado pelas suas crenças, limitado pelos seus temores, limitados pela falta de recursos para explorar novos campos de conhecimento. Daí então nós vemos que, conforme Emmanuel coloca na primeira passagem, dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. Então esses conceitos que nós vamos estabelecendo e vão se transformando, vão se modificando. A gente lembra de Darwin, por exemplo, que embora não estivesse tão errado assim na forma como ele propôs a evolução das espécies, hoje nós entendemos de um modo diferente. A própria evolução, a própria descendência do ser humano, né? E então, de todos esses campos nós vamos encontrando esses conhecimentos. A grande dificuldade que nós temos nessa relação com Deus, por exemplo, que é um ser, é uma entidade, é um princípio que cada cultura define de um modo bastante particular, entendendo que ele é a origem de tudo. Ele criou, ele desenvolveu, ele ofereceu oportunidades e tudo mais para que esses indivíduos possam se desenvolver. Mas nós ainda temos uma grande dificuldade para entender muita coisa no que diz respeito aos sentidos, aos objetivos de Deus nessas suas criações. Então nós temos dois caminhos: ou a gente continua explorando esse conhecimento divino, coisa que a gente não vai conseguir alcançar pela nossa limitação. Talvez os espíritos puros consigam, a gente imagina que seja assim pelo grau de conhecimento que eles avançaram, ter uma visão bastante ampla dos princípios estabelecidos por Deus, para o universo, para todas as criaturas. Mas nós ainda continuamos explorando dentro das nossas limitações, e daí então nós, para podermos preencher essas lacunas que vão surgindo no decorrer das nossas pesquisas, das nossas teorias e tudo mais, a gente vai criando fantasias, a gente vai criando mitos. A mitologia, por exemplo, quando se fala sobre a origem dos seres, a mitologia fala da origem dos seres. E aí mostra então, no caso de Deus criou o universo, o mundo em 6 dias, descansou no 7º, criou 2 seres a partir do barro, etc, etc. Quando a gente vai para outras culturas, eles também trazem a sua mitologia a respeito da origem dos homens. Se você vai numa cultura indígena, eles têm ali as ideias a respeito da criação do homem. Quando a gente vai para a África, para a Ásia, para todos os lugares. Então a gente procura, através das nossas fantasias, criarmos respostas para essas dúvidas que nós temos. Por essas ideias serem bastante pueris, serem bastante infantis, a gente acaba deixando ela um pouco de lado e lidando com aquilo que é concreto, aquilo que é real. Então a gente diz assim, bom, se eu não posso explorar a origem do universo através de uma entidade superior, fica mais fácil então eu pegar uma prancheta e começar a fazer cálculos para poder entender aquilo que diz respeito ao mundo que eu vivo. E aí então a gente tem 2 caminhos: o homem se espiritualizar em busca desse conhecimento e o homem se intelectualizar para poder conhecer a realidade que ele vive, o ambiente onde ele se encontra inserido. Naturalmente se torna muito mais fácil para nós lidarmos com essas informações que são mais palpáveis, que são mais reais para todos nós. Então nós começamos a desenvolver o nosso intelecto ligado, muito mais vinculado a essa nossa realidade. E começamos então a deixar um pouco de lado essa ideia do mundo invisível, essa ideia do mito da criação do mundo. E nós começamos então a aceitar essas teorias que foram criadas há muito tempo, há milênios no passado. Quando a gente fala de milênios, não é um exagero, porque Moisés viveu há 3.200 anos, já são pelo menos 3 milênios. Outras teorias que datam de antes dele ainda, temos ali de 5, 6 milênios. Essas teorias até hoje, elas são aceitas, exatamente porque nós não temos como explorar esse conhecimento. Ligando o mundo espiritual, ligando o mundo físico, nós precisávamos então de uma conexão, de um elo
que ligasse esses dois pontos, para que nós pudéssemos utilizar esse grande conhecimento que nós desenvolvemos em busca de respostas para esse mundo invisível à nossa volta. O próprio mundo espiritual se manifestou para poder explicar qual é essa realidade. E ele se manifestou, esse mundo espiritual, não apenas dentro da doutrina espírita, porque imagino que vocês tivessem pensado, né? Surgiu Allan Kardec, surgiram os espíritos, veio então a doutrina espírita com todas as respostas. Não, os espíritos se manifestaram em todos os cantos. A nossa interpretação dessas informações é que foi equivocada. E essa nossa interpretação acabou fazendo com que nós continuássemos cultuando essa nossa cultura fantasiosa do que nós utilizarmos a nossa razão. Se por um lado, racionalmente, a gente acabou materializando o mundo espiritual, pelas nossas fantasias a gente continua alimentando ainda esse nosso sonho, essas nossas ideias, estimulando a nossa imaginação para imaginar como seria alguma coisa. Então nós não conseguimos ainda encontrar o meio termo. Quando Kardec surgiu como sendo ali o bom senso para que pudéssemos compreender esse novo mundo, ele abriu as portas do conhecimento que ele tinha, ligado às informações que chegavam para nós, e conseguimos ali estabelecer uma conexão entre esses dois mundos. E começamos a entender, da forma como Emmanuel coloca para nós aqui no final: procura, pois a fé e age em conformidade com a lei do amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós infinito é o poder do Senhor. Dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. É exatamente essa uma passagem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade diz para nós, né, que os sábios serão confundidos. Exatamente essa confusão, porque a sabedoria que eles apresentam diz respeito ainda apenas ao mundo material que nós vivemos. Então chegou o momento agora da gente começar a fazer escolhas. E nós fazemos escolhas num ambiente bastante conflituoso, porque quando nós falamos das teorias religiosas, porque é a religião que nos leva, infelizmente, à conexão com Deus, a própria ideia de fazer com que o homem se religasse com Deus, foi institucionalizado. Ou seja, para você conversar com Deus, dentro dos costumes da nossa sociedade, você necessariamente tem que estar vinculado a alguma religião. Se você faz isso na sua casa, você diz assim: eu acredito em Deus, mas eu não frequento nenhuma instituição, eu não tenho religião. De imediato você é discriminado, porque dizendo que se você é, digamos assim, um religioso freelance, que não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição, você não é bom o suficiente, você não tem merecimento suficiente para poder se aproximar do Criador, como é feito de uma forma institucional. Se você usa uma roupa adequada, se você frequenta um ambiente adequado, se você tem uma conduta adequada, aí sim você tem essa autorização. Esses são os hábitos da nossa sociedade, não apenas contemporânea, mas da nossa sociedade desde aquele passado mais antigo. Jesus já enfrentava isso na sua época. Ele próprio foi discriminado pelos próprios senhores, pelos doutores da lei, pelos representantes religiosos daquela época, como não sendo bom o bastante para poder se aproximar de Deus. O próprio Cristo passou por esse tipo de preconceito. Nos tempos atuais é assim também. Então hoje nós temos as religiões como sendo ali o único vínculo aceitável para poder fazer com que o homem se aproxime de Deus. As filosofias também trazem as suas teorias a respeito da aproximação do homem com a sua essência espiritual. A filosofia não se preocupa, por exemplo, a princípio, se Deus existe ou não, mas ela procura reconhecer ou procura analisar se o homem é algo mais além da matéria. Porque se ele for algo além da matéria, é um percurso que nós temos que percorrer. E continua assim hoje. Ainda vai demorar um tempo ainda, Mateus. Não é uma coisa de imediata, não. Quando a gente começa a analisar, por exemplo, as várias e várias religiões que tem hoje, a dimensão que elas ocupam nesse nosso cenário,
a importância que ela tem na vida das pessoas, o modo como elas estão hoje, o modo como as pessoas e que essas instituições pensam, a gente vê que é algo que não vai mudar de uma hora para outra. Ainda tem muita coisa para poder se desenvolver. Bom dia, Mário, bom dia, pessoal. Ainda tem muita coisa para nós desenvolvermos, para nós compreendermos. A doutrina espírita chegou, por exemplo, há 150 anos aproximadamente. Foi em 1857, e em 2007 nós fizemos ali 150 anos. Então nós temos hoje 155 anos aproximadamente. Então nesse período de 150 anos é uma nova filosofia que traz um novo modo de pensar do mundo espiritual, abolindo, por exemplo, olha só a encrenca que Kardec se meteu. Ele trouxe para nós uma teoria, naturalmente ele, pela sua análise, pelo trabalho que ele realizou, mas apresentando as informações que vieram do mundo espiritual, porque do contrário a gente vai imaginar que foi Kardec que trouxe essa nova teoria. E não foi. Ele simplesmente foi ali o trabalhador que organizou tudo isso. A encrenca que ele se meteu foi desmistificar o mundo espiritual, abolindo a ideia de anjos e demônios e de céu e inferno. Apenas essas 4 de início, para a gente começar. Nisso você entrou em conflito com religiões que são milenares, porque essas religiões durante milênios trouxeram esse mesmo pensamento. Se você fala da religião, por exemplo, a religião hindu, que pode ser considerada a religião mais antiga que tem no planeta, data de aproximadamente 7, 8 mil anos. Quando você fala da religião cristã, que nós temos ali 2.000 anos, a religião judaica, que também beira ali os seus 2, 3 mil anos, a religião islâmica, aproximadamente ali 1.500 anos, e aí então chega o Espiritismo com os seus modestos 150 anos, batendo palma e dizendo assim, pessoal, se liga que está todo mundo errado. Então a gente pensa assim, todo mundo para, olha, e essa é exatamente uma das principais desavenças que o Espiritismo apresenta, porque essas religiões estão tão solidificadas dentro desses conceitos que é difícil você modificar. Porque hoje, por exemplo, eu tenho alunos, um dos meus alunos, por exemplo, é filho de um pastor que por acaso é meu amigo. Ele faz a evangelização dele aprendendo sobre céu e inferno, sobre anjos e demônios. E ele é uma criança hoje que está se desenvolvendo. E essa criança vai ter depois os seus filhos, que vão ter os seus netos, e então geração após geração esses conceitos vão sendo transmitidos. A evangelização nas escolas católicas, mas principalmente nas religiões evangélicas, são maciças. Aquela escola dominical que eu já tive a oportunidade de participar, elas estão lotadas de crianças que estão aprendendo esses conceitos. Estão, sem dúvida nenhuma, também aprendendo recebendo uma educação moral. Isso é importante. Estão ali se espiritualizando, compreendendo a existência de Deus. Isso também é importante. Mas esses conceitos do mundo espiritual, que já são ultrapassados dentro da nossa visão, continuam sendo disseminados e continuarão durante muito tempo. Né? Eles poderiam até escolher outras estradas, como muitos de nós. Nós, por exemplo, fomos educados, a maioria pelo menos, dentro da Igreja Católica. Alguns vieram da evangélica e tudo mais, mas a maioria veio da Igreja Católica e nós mudamos de posição no decorrer do tempo. Mas assim a gente percebe que pelo fervor com que essas religiões hoje se apresentam, hoje aqui em São Paulo, nesse fim de semana, nós teremos a preparação agora para sábado, se não me engano, para amanhã, a Marcha para Jesus. Vocês vão acompanhar isso na televisão, nos telejornais, aí de onde vocês se encontram. Quem estiver fora do Brasil, naturalmente, é só procurar aqui os programas aqui do Brasil que vocês vão receber essas informações. São milhões de pessoas que fazem essas manifestações. Então é muita coisa para a gente perceber que, por mais que a gente tente trazer um conceito diferente, as pessoas continuam ainda firmes nessa convicção. O Brasil lembrou ali do segundo concílio de Constantinopla, foi o maior prejuízo espiritual da Terra. Olha, Brasil, foram muitos os prejuízos, né? Não foi só um, foi outro. A gente lembra que a própria instituição da Igreja Católica, a própria Inquisição, a mudança, por exemplo, da reforma religiosa, foram muitas as mudanças, não teve assim um ponto-chave
em que as coisas se modificaram. As coisas são o que são e elas vão evoluindo, evoluindo gradualmente de acordo com a nossa compreensão. Não adianta a gente querer dar saltos, né? O Balk lembrou, né? Sou estudante do Espiritismo há 60 anos e tenho 2 filhos pastores evangélicos. Vai dormir com um barulho desse, né, Balk? Quer dizer, são conceitos que eles estão ali abraçando. Tá, tudo bem, isso é válido. Agora o importante é que a gente percebe que essas mudanças, essa aproximação do homem com o mundo espiritual, exatamente, né? E tem que ser respeitado. Cada um tem o seu tempo, cada um aceita essa relação com Deus de acordo com as suas próprias necessidades, com o seu próprio entendimento. O preconceito, infelizmente, é uma chaga da sociedade que faz com que as pessoas se separem, mas a partir do momento que a gente abole o preconceito e começa a aceitar as pessoas por aquilo que elas são, pronto, está resolvido o problema, cada um acredita da forma como quer. Até mesmo dentro do próprio Espiritismo, já conversamos sobre isso, nós temos ali teorias que são diferentes dentro da própria doutrina. Nas igrejas evangélicas, a gente tem essas denominações das mais diversas, exatamente porque cada igreja tem um modo de pensar diferente. Elas não são, por exemplo, assim, todas elas unânimes dentro do mesmo pensamento, como é o caso da Igreja Católica. E até mesmo dentro da Igreja Católica também há divergências entre os carismáticos, aqueles que são os mais tradicionalistas. Então você tem igreja para cá, igreja para lá, cada uma trazendo um nome diferente. E por que isso tudo? Porque é muito mais fácil você ter essa liberdade de expressar suas ideias. E você cria o seu próprio grupo. Dentro do Espiritismo, nós temos aqueles que são, podemos considerar assim, o Espiritismo kardeciano, o Espiritismo emanuelista, o Espiritismo andrelista, o Espiritismo chiquista, cada um colocando uma ideia diferente, pelas suas preferências, pelo seu modo de entender. Então, mesmo assim, dentro dessas ideias que nós hoje professamos, dentro do Espiritismo, nós enfrentamos essas dificuldades de entendimento, exatamente porque nós continuamos ainda estabelecendo nossos próprios conceitos. São os conceitos humanos que surgem para tentar explicar aquilo que ele não pode explicar. E daí então que há muito mais o separatismo, há muito mais os enganos, mas na verdade o interessante é que a gente percebe que nós continuamos formulando esses conceitos, essas teorias, para poder explicar aquilo, mas nós não nos preocupamos em nos aproximarmos, por exemplo, de Deus. De compreender simplesmente assim, independente da forma, da linguagem que você utilize, independente da forma como você compreenda, se você aceita, se você reconhece essa grandeza, se você reconhece a existência de Deus, e você, pelo seu próprio coração, procura se aproximar dele, não importa a linguagem que você use, não importa se você canta, se você dança, se você se ajoelha, não importa que livro você leia, você está vinculado a ele. Então, nós, dentro da nossa racionalidade, a gente continua ainda criando esses caminhos que muitas vezes são tortuosos, para tentar alcançar aquilo que simplesmente podemos chegar através dos nossos sentimentos. Então nós nos esquecemos que é através do coração que nós nos aproximamos de Deus, não através da nossa razão. A razão é importante. Mas a gente procura racionalizar a nossa relação com Deus do que simplesmente utilizá-la através do sentimento. Porque essa lei do amor que rege todas as criaturas do universo, um amor que nós ainda não compreendemos, é aquilo que vai fazer com que o homem se aproxime. Porque aí então a gente surge exatamente nesses conflitos. Apesar das teorias nas mais diversas áreas, mas principalmente nessa área religiosa, nós percebemos que nós amamos ou odiamos as pessoas simplesmente pelo modo como elas entendem Deus. Nessa marcha com Jesus, por exemplo, se eu aparecer com uma camiseta dizendo sou espírita, amo Jesus, certamente eu serei expulso. E se por acaso for algum evangélico no centro espírita com a camiseta dizendo assim, eu amo o Senhor é fiel, eu sou evangélico, e entra no centro espírita, as pessoas vão começar a olhar atravessado para ele também. Não pensamos que só eles são preconceituosos, nós também somos. Se eu vou com uma camiseta, sou devoto de São Jorge, e entro numa palestra espírita, vocês vão ver as pessoas me colocarem lá no cantinho do auditório.
Por que tudo isso? Porque nós ainda nos preocupamos com o nosso modo de pensar, não com o nosso modo de sentir. A sinceridade está no nosso sentimento, não na nossa razão. E é por isso que nós, infelizmente ainda, criamos esses obstáculos que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Porque não adianta, quando a gente fala assim, amai a teu próximo, como diz Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso me aproximar de Deus se eu tenho preconceito com o meu semelhante? Porque aí eu digo assim, não, eu sou um homem muito fiel, eu sou um homem muito crente em Deus. Mas o que você está fazendo é errado, eu não gosto de você, porque você tem pacto com o demônio, porque você é isso, porque você é ignorante, porque você é aquilo. Como eu posso me aproximar de Deus se eu não consigo me aproximar do meu semelhante? Jamais conseguiremos estabelecer essa conexão verdadeira enquanto colocarmos acima dos nossos sentimentos, acima da nossa fé, a nossa razão equivocada. E nós percebemos já que a inteligência humana, no decorrer da história da humanidade, ela sempre tomou caminhos que muitas vezes ela teve que se modificar, ela teve que mudar de percurso, porque ela estava equivocada. E nós continuamos ainda alimentando esses equívocos. Diferentemente daquilo do passado, mas os nossos também são assim. Daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás e vai lembrar que no começo do século XXI a gente pensava nas filosofias mais infantis e mais equivocadas. A Jane colocou, né, grande verdade, né? Joana de Ângeles ressalta que quem aspira pela paz contemplativa das paisagens transcendentais experimenta um anseio pela ociosidade, né? Fugir das aflições alheias, não se permitir contaminar pelos sofrimentos, ou seja, se acham alicerçadas em seus ideais e cada vez mais distante da fraternidade, da solidariedade, né, do egoísmo. Esse estudo que a gente fez, Jane, foi até um tempo atrás que nós conversamos sobre isso. Vocês se lembram? Quem se lembra vai relembrar. Quem não participou, a gente faz aqui uma recapitulação. A gente dizia o seguinte, que hoje as instituições religiosas, elas são locais de fuga, porque a gente se fecha dentro das paredes dessas instituições, acreditando que quem estiver ali dentro, como se fosse uma arca de Noé, estará salvo. E quando você aprende uma religião na sua verdadeira essência, ela diz o seguinte, que todo o amor que você aprende, que você desenvolve através da sua fé, deve ser distribuído pelo mundo, para poder fazer com que as pessoas que ainda passam por dificuldades, que ainda têm necessidades, sejam amparadas. Só que a gente faz exatamente o contrário. A gente só ama aqueles que pensam como a gente se fecha dentro das nossas arcas particulares, dizendo assim que não, somente nós seremos salvos, o resto do mundo não será salvo. E o detalhe é interessante, conforme Jesus coloca para nós que nenhuma ovelha se perderá, diz o seguinte, que aquele que não pode ser salvo tem que ser ajudado, e não simplesmente deixá-lo à deriva para que ele seja levado pelas marés da vida e um dia acabe encontrando uma tempestade e afunde. Então nós ainda continuamos nesse mesmo pensamento, Jane. A gente se fecha dentro das nossas instituições, dentro dos nossos grupos, usando uma palavra bastante popular, a gente se fecha dentro das nossas panelinhas, exatamente para fazer com que somente nós sejamos os privilegiados, enquanto que os problemas do mundo são problemas que não são da nossa conta. Eu não tenho nada a ver com o problema do outro. Se ele passa por aquilo, é porque ele fez a escolha errada. Se ele quiser ser salvo, ele que tem que vir aqui para perto de onde eu estou. E Joana de Ângeles, ela fez uma leitura perfeita daquilo que nós vivenciamos hoje na nossa realidade. Por isso que Kardec coloca para nós, e nós tratamos desse assunto, quando o Balk fez ali propôs para nós aquela questão no tema livre que nós fizemos no mês passado, perguntando de que forma que o Espiritismo poderia se propagar com maior eficácia, com maior aceitação, simplesmente quando nós, espíritas, deixarmos de tratar o Espiritismo como sendo religião. Porque religiões são concorrentes entre si. Quando o Espiritismo for aceito
como uma filosofia, como de fato ela é, a gente vai entender que ela é uma proposta de transformação de vida. Não é simplesmente uma instituição onde a gente se afilia. E essa transformação de vida é que vai fazer com que nós, através da nossa razão, aprofundemos os nossos sentimentos para nos aproximarmos de Deus. E para não para nos separarmos das pessoas. Então, quando nós derrubarmos esses muros que nós criamos entre nós criamos muros raciais, nós criamos muros políticos, nós criamos muros filosóficos, muros nacionalistas, nós criamos muros religiosos. Então, na verdade, nós estamos cercados o tempo todo de conceitos e preconceitos. Um se separando do outro, porque mesmo nós, professando as nossas religiões, olha só como nós somos seres humanos, nessa nossa condição somos complicados pela nossa infantilidade. Todos nós aqui somos espíritas. Ou se não somos espíritas, somos simpatizantes. Do contrário, não estariam aqui. A pergunta é então, quem aqui vota no PT e quem não vota no PT? Aí vai ficar assim, um aqui, um ali, um ali. Se nós começarmos a ter um debate político aqui na sala, vai sair um virado com o outro aqui, porque a gente vai ter opiniões divergentes. Uns criticando, outros apoiando e tudo mais. Então aquele ponto inicial, que é o espiritismo, que nos juntava, acabou simplesmente ficando em segundo plano, porque aquela opinião política nos separou. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que todo mundo aceita o mesmo partido político. Vamos falar de futebol. Aí um é palmeirense, outro é flamenguista, outro é corintiano, outro é santista, outro é gremista, e assim vai. Tem a cruzeirense também, aquela coisa toda. Começamos a falar de futebol, pronto, já perdemos a amizade. Mas tudo bem, vamos parar por aí. Aí depois a gente começa a falar sobre quem é branco, quem é negro. Já criamos mais um problema. Porque tem pessoas que acham que os brancos são superiores aos negros. Mas tudo bem, tem pessoas que têm ali as suas opções da forma como vai vivenciar a sua opção sexual. Aí nós temos os homossexuais, os bissexuais, os heterossexuais, os transexuais, e já criamos um outro preconceito. Então a gente vai percebendo que nós vamos criando essas barreiras separatistas, enquanto nós vamos brigando aqui nesse nosso pequeno cenário, aqui nesse nosso pequeno ambiente, nós nos esquecemos que existe um poder superior a nós, que simplesmente espera que nós despertemos desse nosso casulo, quer dizer, que nós nos libertemos desse nosso casulo, para prestarmos atenção na importância, na grandeza do universo e da nossa participação nele. Porque nós ainda nos preocupamos com esses pequenos detalhes. Qual é a minha profissão, qual é a minha opinião, qual é a minha crença, qual é isso, qual é aquilo, e nós simplesmente deixamos o tempo passar, perdendo a oportunidade de estarmos mais próximos dessa força superior que está à nossa volta, que vai nos auxiliar cada vez mais nesse nosso progresso que nós tanto buscamos, e nós deixamos o tempo passar. Deixamos o tempo passar porque não prestamos atenção nesses detalhes. As nossas paixões. E quando fala que o homem é materialista, o fato do espírito hoje, nessa condição que nós nos encontramos, o fato de nós sermos espíritos materialistas, mostram que essas paixões é aquilo que nos provoca, é aquilo que nos estimula, é aquilo que nos acende em direção a determinado pensamento. E quando nós estamos apaixonados por alguma coisa, não há Cristo, mas nem Cristo consegue fazer com que a gente esqueça isso. E isso mostra claramente as nossas limitações ainda. Então, para aqueles que pensam assim, não, quando eu desencarnar eu vou para o mundo espiritual e vou chegar lá, vou me libertar de todas as paixões. Não vai. Não caia nessa ilusão. Porque paixão ela não é racional, ela é emocional. E aquela passagem que diz assim, a gente não manda no nosso coração. E é o nosso coração que faz com que a gente sinta a paixão por qualquer um desses conceitos. Mas racionalmente a gente consegue equilibrar essa paixão, fazendo com que ela seja positiva e produtiva também.
E aí então nós voltamos os nossos olhos para onde deve ser virado, que é exatamente em direção a Deus. E a gente, Deus não se encontra numa geografia no espaço. Não adianta vocês olharem para cima que vocês não vão encontrar Deus. Fica mais fácil a gente fechar os olhos e procurar ali dentro de nós. Porque a gente fala assim, olha, vocês querem encontrar com Deus? Olha para cima. Eu olho para cima e encontro o teto da minha casa. Não consigo ver Deus nada. Mas se eu fechar os olhos eu consigo senti-lo. Então a gente vê o quê? Que nós vamos modificando o nosso modo de pensar. Todo mundo diz assim, você fala, olha para o céu que você vai encontrar Deus. Aí você vê um avião passando, Deus deve estar no avião, deve estar atrás de uma nuvem. E isso é uma brincadeira que nós estamos fazendo agora, mas é uma brincadeira real. Porque esses conceitos nós vamos colocando, não, você tem que olhar para cima para você encontrar com Deus. E se eu olhar para baixo eu não vou encontrar com Deus? Se eu olhar para baixo eu vou encontrar uma flor nos meus pés. Essa flor não representa Deus? Eu vou encontrar uma formiga ali se alimentando, eu não vou encontrar Deus nessa criatura? Eu vou encontrar a terra ali não é uma criação divina, que é exatamente ali a fonte da vida para todos nós? Então não é para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, não é dentro de um local, não é, exatamente, Balk, raízes trabalhando, os vermes estão ali trabalhando, fazendo com que a vida se prolifere cada vez mais, ali se encontra Deus. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, leia um livro, O Grande Enigma, de Leon Denis. Porque o Grande Enigma fala exatamente sobre Deus. Só que numa visão poética de Leon Denis, quando ele fala de Deus nas montanhas, Deus na vegetação, Deus nos oceanos, ele começa assim fazer uma viagem poética em torno da busca de Deus, que a gente consegue assim pensar, a gente consegue raciocinar assim pensando, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu tinha tanta dificuldade de entender isso, sendo que eu ficava apenas preso dentro dos meus próprios conceitos? Né? A mesma coisa, Armando, né? Pais nossos que estais nos céus, né? Pois é, a mesma coisa. Quando coloca essa passagem, claro que Jesus, na sua época, ele teve que trazer para nós uma instrução compatível com o nosso entendimento. Mas só que de lá para cá, muita coisa mudou. Nós crescemos muito de lá para cá. Isso que é importante para nós. Pois é, esse é o problema também, né, Mateus? Acaba buscando onde não deve, né? Não presta atenção. Então, meus amigos, para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho, só reforçando aqui as palavras de Emmanuel, porque ele nos fala sobre a ciência filosófica, a ciência religiosa, a ciência da guerra, e nós trouxemos aqui a ciência médica, trouxemos a ciência econômica, a ciência administrativa, todos os tipos de ciência que são conceitos humanos que foram criados para fazer com que a nossa vida se transformasse, e elas foram sendo ultrapassadas com o passar do tempo. Elas foram se modificando conforme o homem foi crescendo também. Só que ainda assim, apesar dessas transformações, nós ainda continuamos nos distanciando de Deus. E muita gente vai dizer assim, não, eu estou muito próximo de Deus, porque eu acredito nele. Só que o modo de pensar dele na Terra, no mundo que ele vive, ainda é um pensamento separatista. E ele nunca vai conseguir se aproximar verdadeiramente de Deus se ele continuar ainda alimentando essas barreiras. Se ele acreditar que ele é o eleito, se ele acreditar que ele é o escolhido, se ele acreditar que ele é especial. Ele é tão especial como qualquer outra pessoa. Enquanto ele não perceber isso, ele não vai conseguir se aproximar de Deus, por mais que ele queira. A gente lembra aquela passagem de Ícaro, que se encantou com o sol e quis subir cada vez mais alto. Foi tão alto, se iludindo, que as suas asas de cera acabaram derretendo. E deu no que deu. Ou então aquela borboleta que se encanta com aquela luz que fica brilhando, quando ela se aproxima, ela se queima. Ou seja, não adianta a gente desejar. A gente simplesmente vai se aproximar com toda a naturalidade quando nós nos transformarmos interiormente. Acreditem, infelizmente ainda vai demorar um pouco para isso. Mas a gente pode estreitar um pouco mais essa busca através dessa nossa compreensão, através desse nosso entendimento que nós temos Deus dentro de nós. E nós não precisamos de conceitos humanos, de nenhuma teoria humana para nos aproximarmos dele. Eu não preciso de uma religião criada pelo homem.
Eu preciso simplesmente acreditar. É uma questão de fé. E se a nossa fé for verdadeira, independente desses conceitos, nós já nos aproximamos. Para fecharmos aqui, o soldado colocou: de fato existem condições adversas com qualidades e defeitos em características humanas. E existe o melhor e o pior, mesmo porque somos individualidades. Mas a questão é como lidar com isso. O tempo, né, soldado? O próprio tempo se encarrega disso. Porque, infelizmente, infelizmente, nós vamos nos esclarecendo e aquelas teorias que não têm fundamento, que elas não conseguem se sustentar por si mesmas, elas caem. Elas caem, não adianta. Porque você cria uma filosofia, uma teoria baseada no seu entendimento, e se essa teoria não for verdadeira, se ela não tiver corpo para poder se sustentar, ela naturalmente vai se transformando. Assim aconteceram com todas as teorias anteriores, e assim acontecerá também com as teorias atuais. A Jane colocou, né, no mundo só tereis aflições, ainda quem espera tranquilidade nessa vida, né? Não vamos estacionar e perder grandes chances, né, de crescer e produzir. Hoje nós temos oportunidade de fazer isso, e temos que aproveitar essa oportunidade. Isso é que é fundamental. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje. O texto que nós estudamos então foi o de número, só um instantinho, 164 do nosso livro Vinha de Luz. Depois vocês façam a lição de casa, deem mais uma leitura e façam uma reflexão em torno desse assunto, que sempre vale a pena a gente conversar um pouquinho, depois volta para a teoria, faz uma análise de novo, e baseado principalmente numa passagem, num versículo que foi dito para nós aqui por Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E isso lembrando aquela passagem, né, do Espírito Verdade na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou o momento em que todas as coisas retomarão o seu verdadeiro sentido. Para confundir os orgulhosos, isso que é principal também. Então, fechando por aqui, meus amigos, o nosso trabalho. Filhinha, quem vai fazer para nós aqui o encerramento? O Balk? Beleza, então. Então, meu Balk, se você puder sumir, meu amigo, já libero para você, para a gente poder fechar por aqui. Então, deixamos essa reflexão, né? Vamos derrubar as barreiras que nós criamos com os nossos conceitos equivocados. Isso é que é fundamental, né? Pois é, né, Jane? Estamos tentando, né, autoiluminação.